Bem-vindos de volta, pessoal, ao Estudos de Neutralidade. Hoje estou novamente acompanhado pelo Dr. David Gibbs, professor da Universidade do Arizona. David, bem-vindo de volta. Obrigado por me receber, Pascal. Obrigado por voltar ao ar. Queremos falar sobre o Irã, é claro. Você é historiador e tem perspectivas muito boas e interessantes sobre o desenvolvimento de longo prazo das operações dos Estados Unidos no exterior durante a Guerra Fria. Como você vê essa mais recente guerra com o Irã se relacionando com a política de longo prazo dos Estados Unidos? Como sou cidadão americano, vou te dar, essencialmente, uma perspectiva americana sobre esta guerra. Pelo que vejo, os Estados Unidos têm, desde o fim da Guerra Fria, basicamente procurado novos inimigos. No final da Guerra Fria, era notável que os Estados Unidos não tinham inimigos. Lembro que em 1990, Colin Powell, que na época era presidente do Estado-Maior Conjunto, deu uma entrevista ao Stars and Stripes, o jornal oficial das Forças Armadas. Lembro-me exatamente da citação. Ele disse: "Pense bem sobre isso. Estou ficando sem demônios. Estou ficando sem vilões. Como se isso fosse algo ruim." Obviamente, se você é um militar, acho que isso é algo ruim, porque você é treinado para isso. Toda a sua carreira se baseia na ideia de inimigos. Se você está ficando sem inimigos, imagino que isso seja visto como algo negativo. Agora, uma pessoa comum, sem interesses próprios, poderia ver isso como algo bom. Afinal, quem realmente desejaria a guerra? E a resposta é que havia interesses consolidados que queriam a guerra, que prosperavam com a guerra e que lucravam com a guerra. Existe, é claro, o complexo militar-industrial de Eisenhower, mas é algo mais amplo do que isso, incluindo think tanks, acadêmicos de elite e jornalistas de elite. A academia tinha, por assim dizer, uma fonte garantida de recursos baseada na Guerra Fria. Pelo menos o lado americano tinha. Muitas bolsas, subsídios e contratos de livros, trabalhos secretos para a Agência Central de Inteligência, que muitas vezes pagava para que você escrevesse livros e depois os editava secretamente, esse tipo de coisa. Muitos acadêmicos faziam isso. E com o fim da Guerra Fria, sabe, havia muitas piadas sobre o assunto. Havia uma revista de esquerda que já não existe mais chamada The Lies of Our Times, que acho que no início dos anos 1990, publicou uma charge com a manchete O Futuro. A manchete dizia: "Guerra será declarada amanhã", e o subtítulo dizia: "Inimigo será escolhido em breve". A implicação, obviamente, era que era preciso ter algum tipo de inimigo, mas nós realmente não sabíamos quem era esse inimigo. Então eles estavam procurando um. E você sabe, o Irã era um entre vários inimigos. A Rússia, obviamente. A China é outro inimigo. O terrorismo árabe, definido de forma muito ampla, também era um inimigo. E tudo isso, eu acho, não surge do nada. Quero dizer, obviamente, há uma necessidade psicológica de um bicho-papão. Uma explicação simples para todos os nossos problemas, suponho. Mas eu não gosto de explicações psicológicas. Acho que havia interesses materiais aqui. Os interesses materiais eram encontrar alguma justificativa para esse enorme aparato militar que os Estados Unidos possuíam. Ele foi apenas ligeiramente reduzido após a Guerra Fria e precisavam de uma justificativa para centenas de bases no exterior que não tinham função se a União Soviética havia desaparecido. Mas era preciso uma função. Eles tinham que encontrar uma. Havia frotas ao redor do mundo e havia o aparato de segurança, a CIA e todas as outras agências. Então acho que procurar por um inimigo criou uma construção psicológica, um conceito, que dizia que se você procurar por um inimigo, vai encontrar um. E o Irã claramente era um inimigo. Era um inimigo conveniente, porque afinal, eles tomaram a embaixada dos Estados Unidos em 1979 e mantiveram o pessoal da embaixada como refém. Nós nunca os perdoamos por isso. Então há um pouco de personalização aí. Mas acho que o ponto mais amplo era que eles eram apenas um entre vários inimigos. E é muito fácil culpar o Trump e dizer que ele é um excêntrico, um louco, o que quiser dizer,
O que até certo ponto é verdade. Quero dizer, olhe o que ele está fazendo no Irã. Mas esse é um projeto bipartidário. E o que Trump está fazendo no Irã é muito mais, eu diria, uma continuidade ampla com o passado do que um desvio dele. Sim. Então você está colocando isso, é claro, no contexto da política externa dos Estados Unidos e de como a Guerra Fria terminou. Mas veja, existem duas correntes de pensamento, eu diria, quando se trata do Irã. Uma delas, vamos chamá-los de Mearshimerianos, basicamente tenta explicar a guerra do Irã e toda a estratégia dos Estados Unidos para o Oriente Médio por meio do sionismo e do lobby sionista. E a outra, eu diria, é composta por comentaristas como Brian Berlichik, acabei de ler sua última publicação, que afirmam que, se você realmente acredita que Israel comanda os Estados Unidos, ou você é delirante ou desonesto. Todo o argumento dele é que, na verdade, são os Estados Unidos que estão no comando. Israel é basicamente o intermediário ali, necessário para executar esse tipo de política. Essa ideia de encontrar um inimigo, criando algo tão estranho à região que inevitavelmente acaba explodindo toda a região. Qual dos dois campos você acha que mais se aproxima do que o desenvolvimento histórico sugere? Eu responderia mais de acordo com a interpretação de Mearsheimer. Não há como negar a influência do lobby israelense. É enorme e extremamente poderoso. Vejo isso na minha sala de aula. Disse à minha turma que não vou discutir a guerra do Irã, nem nada relacionado a Israel-Palestina, porque há grupos no campus, em todos os campi dos Estados Unidos, ou pelo menos em muitos deles, que monitoram os professores com base no que dizem sobre Israel-Palestina. Você pode se meter em muitos problemas por causa disso. Se disser a coisa errada, terá que se justificar, será demonizado e assim por diante. Houve um tempo em que eu podia dizer o que quisesse em sala de aula, mas esses dias acabaram. E muito disso tem a ver com o lobby israelense. Então não acho que haja sentido em tentar minimizar a importância disso. Acho que o livro de Mearsheimer, que ele coescreveu com Stephen Walt, de Harvard, The Israel Lobby, há cerca de 20 anos, não há dúvida de que eles estavam certos sobre isso. Mas acredito que a questão vai mais fundo do que o que eles disseram. Do meu ponto de vista, Israel era visto como, bem, houve o crescimento da ideologia neoconservadora. Já falei sobre isso neste programa antes. E, na minha visão, isso foi um desdobramento do fracasso dos Estados Unidos após o Vietnã, no final da década de 1970. Foi um esforço para revigorar o militarismo americano depois de seus fracassos no Vietnã e para reagir contra o que eles viam como tendências pacifistas no sistema político americano. E a ideologia neoconservadora, tanto em seus componentes judaicos quanto gentios, via Israel como seu modelo. O que eles admiravam em Israel era o uso desinibido da força militar máxima, de forma ofensiva, não apenas defensiva. Eles atacavam, não apenas se defendiam. E pelo menos na mitologia, não tanto na realidade, mas na mitologia, eles sempre venciam, sempre atuavam de forma brilhante. Isso não acontecia de fato em muitos casos, mas era assim que eles viam. Então havia uma situação em que eles enxergavam Israel como o que a América deveria ser. E mais uma coisa. A ideia de Israel também envolvia desprezar as negociações, ou pelo menos minimizá-las, usá-las o mínimo possível. A força militar resolve problemas. Negociar é coisa de fracos. E assim parecia aos neoconservadores, os ideólogos neoconservadores que cresceram nesse período, que Israel estava mostrando o caminho de como a América deveria ser. Eles eram fortemente financiados pelo complexo militar industrial, os neoconservadores. Tinham uma série de grupos de lobby e, gradualmente, ao longo do tempo, ganharam cada vez mais influência em ambos os partidos. Começaram, na verdade, no Partido Democrata, depois se mudaram para o Partido Republicano e iam de um lado para o outro. E estão muito presentes.
Trump expressou bastante ceticismo em relação ao neoconservadorismo, mas agora ele claramente está seguindo o manual neoconservador. E isso, essencialmente, está transformando os Estados Unidos em Israel. E muitas pessoas já disseram isso, que os Estados Unidos precisam ser mais parecidos com Israel. Precisamos de uma abordagem de segurança ao estilo israelense, junto com o desprezo pelas liberdades civis e pela privacidade. Precisamos descartar as negociações. Precisamos atacar de forma agressiva não apenas as pessoas que nos ameaçam, mas também aquelas que poderiam, hipoteticamente, nos ameaçar. Acho que o uso de ameaças hipotéticas para justificar agressões fazia parte do manual israelense. Então, acredito que houve uma espécie de fusão entre Israel e os Estados Unidos em um só. Essa era a ideia neoconservadora, e essa é a política atual. Portanto, na minha visão, é mais do que apenas o lobby israelense. Também há o fato de que a ideia israelense está incorporada no governo dos Estados Unidos, e que a visão do que a América deveria ser se baseia na experiência israelense. E isso está se desenrolando agora, diante dos nossos olhos, no Irã, certo? Baseado na ideia de que o Irã poderia, hipoteticamente, algum dia representar uma ameaça. As hipóteses aqui me interessam muito. A ideia de que, se alguém pudesse hipoteticamente ameaçar você, deve-se tratar isso como uma certeza e atacá-lo. As oportunidades são ilimitadas. Quero dizer, hipoteticamente qualquer coisa é possível. Hipoteticamente, alienígenas do espaço sideral poderiam nos atacar. O monstro do Lago Ness poderia sair da Escócia e nos atacar. Não sei, estou sendo um pouco irreverente aqui. Mas, se quisermos trabalhar com hipóteses, por que não ir até o fim, suponho? Então o Irã poderia, hipoteticamente, fazer algo, e por isso seria considerado legítimo atacá-lo. Isso, aliás, foi formalizado pelo vice-presidente Richard Cheney, um destacado neoconservador. Ele chamou isso de doutrina do 1%. Ele disse que se um país apresentar até mesmo uma chance de 1% de entrar em guerra conosco, ou representar um perigo à segurança, devemos tratar isso como uma ameaça de 100%, com a ideia de que devemos atacá-lo. É sempre mais seguro atacar e entrar em guerra do que buscar a paz. Imagino que essa seja a ideia aqui. Qualquer ameaça, por menor que seja, deve ser considerada quase uma certeza, o que não faz sentido. Logicamente não faz sentido, mas essa é realmente a ideia neoconservadora, a doutrina do 1%. Em uma breve pausa, porque eu fui recentemente banido do YouTube. E embora eu tenha voltado, isso pode acontecer novamente a qualquer momento. Então, por favor, considere se inscrever não apenas aqui, mas também na minha lista de e-mails no Substack. É pascalotas.substack.com. O link estará na descrição abaixo. E agora de volta ao vídeo. É meio que um realismo ofensivo turbinado, né? Onde você basicamente argumenta que não. Quero dizer, a ofensiva é o que importa, e é preciso garantir que qualquer tipo ou forma de ameaça seja imediatamente eliminada. Então não pode haver equilíbrio, certo? Porque equilíbrio implica que você aceita que o outro lado tem certo peso. Não, a ideia neoconservadora é de dominação completa, absoluta, total, e nada menos do que isso é aceitável. E isso é tratado como uma ameaça à segurança. Não apenas como um problema, não apenas como algo a ser negociado. Não, é uma ameaça à segurança que precisa ser eliminada. Então é como um realismo ofensivo turbinado. A questão com Israel, porém, o que estou pensando no momento, é como entender isso como um projeto político. E estou em um ponto em que eu diria que não se pode analisar o processo político nos Estados Unidos sem também observar o processo político em Israel, e vice-versa. Esses dois estão, como Mearsheimer diria, ligados pelo quadril, mas talvez até compartilhem a mesma corrente sanguínea. São como gêmeos siameses. E, de certo modo, o que você acabou de dizer me faz pensar em Israel como os Estados Unidos sem correntes. Os Estados Unidos sem a Constituição e sem as mesmas restrições. E, portanto, um modelo para os neoconservadores.
Eles estão tentando importar isso de volta e os israelenses, por sua vez, importam todas as armas, toda a capacidade produtiva dos Estados Unidos. E assim o ciclo continua. Algo assim. Suponho que a única coisa com a qual eu discordaria um pouco é que isso é, de certo modo, realismo ofensivo, turbinado, exceto que os realistas, à la Mearsheimer, insistiriam que é preciso ter cautela, que é necessário ponderar a possibilidade de risco, de fracassar, de ser derrotado. Enquanto os neoconservadores tendem a jogar a prudência pela janela e insistem que tudo se resume a uma questão de vontade, força de vontade, ou pelo menos dão a entender isso. A ideia é que aqueles que discordam deles estão demonstrando falta de firmeza, de certeza moral ou talvez algum defeito de caráter. A América só é uma superpotência se agir como uma superpotência. É isso que eles diriam. Agir como uma superpotência significa demonstrações constantes de força. Em essência, o sistema que criamos aqui basicamente garante que, ao construir esse enorme aparato militar, você precise usá-lo periodicamente. É preciso usá-lo. Não há como justificar a existência de um exército tão desproporcional, muito maior do que qualquer outro no mundo. Mais uma vez, as pessoas falam sobre a ameaça da China. A China tem um PIB aproximadamente do mesmo tamanho que o dos Estados Unidos, maior segundo o critério de paridade de poder de compra, mas seu exército é muito menor. Os gastos militares deles, como porcentagem do PIB, são muito mais baixos. Portanto, os Estados Unidos basicamente possuem um exército de classe mundial, como nunca se viu antes. E se você tem isso, precisa usá-lo periodicamente. Então a ideologia do neoconservadorismo se encaixa muito bem nessa ideia, nessa necessidade institucional de usar as forças armadas de forma eficaz. E novamente, estamos vendo isso agora no Irã. Se há essa pressão constante para usar o exército para fazer algo, e essa ideologia baseada em ameaças hipotéticas, de que algo pode dar errado e atacar você, acho que isso se encaixa e justifica o que estamos fazendo no Irã. O único problema é que se família as hast stuff em Espanha e pedessa guerra. E o que acontece depois é uma estagna. Quando conversei ontem com Mohamed Marandi, ele deixou muito claro que o Irã não está esperando que os Estados Unidos ofereçam a paz. O Irã já rejeita qualquer tipo de cessar-fogo de curto prazo, e a guerra terminará quando o Irã decidir que deve terminar. Então a estratégia deles parece ser absorver o máximo que puderem e, basicamente, em essência, expulsar os Estados Unidos da Ásia Ocidental e exigir não apenas um cessar-fogo no papel, mas também retirar a capacidade material dos Estados Unidos de travar outra guerra nos próximos anos. Quão provável você acha que é que esse objetivo seja alcançável? Porque, afinal, você tem razão. Os Estados Unidos têm a força militar mais formidável do planeta. Mas mesmo isso não é infinito. Eu estava ouvindo Theodore Postol, o especialista em armamentos do MIT, que é extremamente informativo e realmente um perito no assunto. Ele basicamente disse que os sistemas de defesa antimísseis não funcionam contra mísseis balísticos. Acho que eles funcionam contra aviões de combate, que quase não estão sendo usados aqui, pelo menos não a curta distância, e funcionam contra drones. Mas mísseis balísticos simplesmente não funcionam. Então, os Estados Unidos e Israel não conseguem realmente derrubar muitos desses mísseis. Os interceptadores são extremamente caros, em número reduzido, e estão sendo esgotados muito rapidamente, enquanto o Irã parece ter um suprimento notável de mísseis e drones. E se eles ficarem sem esses armamentos, ou sem a capacidade de fabricar mais, eu diria que há uma boa chance de que a Rússia ou a China ajudem a reabastecê-los, porque têm um forte interesse em fazê-lo. E então há uma possibilidade razoável de que o Irã possa simplesmente vencer essa guerra, no sentido de que tudo o que eles precisam fazer, como muitos já observaram, é sobreviver, estar de pé no final do dia.
Além disso, eles estão engajados no que alguns chamam de escalada vertical. Eles não estão apenas atacando Israel. Estão atacando quase todos os aliados dos Estados Unidos no Oriente Médio. Estão atacando vários estados do Golfo e tentando demonstrar, e de fato demonstrando, que os Estados Unidos não apenas não podem protegê-los, mas na verdade os tornam mais vulneráveis a ataques. Que, longe de protegê-los, a aliança com os Estados Unidos enfraquece sua segurança. E acho que os estados do Golfo estão percebendo isso. E os europeus, se fossem espertos, também perceberiam que talvez a OTAN não seja algo tão bom assim. Talvez rejeitar a neutralidade da Suécia e da Finlândia acabe sendo um desastre, porque isso faz de você um alvo. Coloca um alvo na sua cabeça, assim como os Emirados Árabes Unidos acabaram de descobrir, assim como o Bahrein acabou de descobrir. E o Irã está deixando muito claro que o que está acontecendo aqui é que os Estados Unidos não vão te proteger. Isso te torna mais inseguro. Então acho que o que eles realmente querem fazer, como objetivo final, é forçar os Estados Unidos a se retirarem do Oriente Médio. Agora, para os Estados Unidos fazerem isso, seria quase como anunciar o fim do Império Americano, certo? Seria o fim da presidência de Trump e o fim do Império Americano. É muito difícil para mim acreditar que Trump estaria disposto a aceitar isso. Mas o que ele fará se simplesmente começarmos a ficar sem mísseis e a nos cansar? Mais uma coisa. É claro, na escalada vertical está o fechamento do Estreito de Hormuz e a possibilidade de causar uma recessão econômica, talvez uma recessão muito severa, com consequências devastadoras. Tudo isso, basicamente, favorece o Irã e acabará por cansar os Estados Unidos. Mas isso pode ser um ponto de virada importante. E eu me pergunto se Trump gostaria de ser o presidente que preside a derrota do Império Americano da forma mais humilhante possível, por um país que sempre consideramos inferior em todos os níveis. Nunca tivemos respeito pelos iranianos e agora eles vão nos derrotar. Seria uma repetição, em circunstâncias piores, do que os vietnamitas fizeram conosco em 1975. Certo. Em uma escala muito maior, de certo modo, porque não se trata apenas de uma retirada de um país, seria uma retirada completa da região. Pelo menos é isso que os iranianos aparentemente estão buscando. E sabe, só para reforçar o que você acabou de explicar, eles também estão deixando isso claro de outra forma, ao deliberadamente não atacar ninguém que não tenha bases militares dos Estados Unidos. Exatamente. Não houve um único ataque a Omã. Nenhum. Porque não há bases militares nem instalações dos Estados Unidos lá. Omã é um amigo dos Estados Unidos, mas não um aliado. Omã também é amigo do Irã, e isso é bem compreendido. Marandi, na verdade, diz que sim. Quer dizer, se esses estados do Golfo declarassem sua neutralidade permanente a partir de agora e expulsassem os Estados Unidos, ou pelo menos dissessem, não vamos renovar nenhum desses contratos de arrendamento. Então isso resolveria a questão, tirando o problema das reparações. Mas a estrutura de segurança é definitivamente aquela que os iranianos estão buscando. Agora, para os Estados Unidos, uma das perguntas que está no fundo da mente de todos neste momento. Se eu estiver interpretando corretamente todos os boletins aos quais sou inscrito, é se existe um ponto em que os Estados Unidos ou Israel poderiam realmente usar suas armas nucleares para escalar a algo tão impensável que na mentalidade neoconservadora seria como, certo, este é o verdadeiro poder, e isso vai acabar com tudo de uma vez por todas. Essa é a preocupação na minha mente, e na mente de muitas pessoas, e com boa razão, eu acho. Se os Estados Unidos fossem encurralados, e mais significativamente se Israel fosse encurralado, se Israel estivesse enfrentando a derrota nesta guerra, se Netanyahu pessoalmente estivesse enfrentando a derrota, o que Israel faria? Bem, armas nucleares são uma possibilidade, ou seja, é uma possibilidade. Alega-se, falsamente, ao que tudo indica, que Israel é existencial para eles. E eles têm agido, pelo menos superficialmente em público, como se fosse algo existencial. Se for esse o caso,
eles podem facilmente justificar para si mesmos, e pelo menos entre si, o uso de armas nucleares. Israel será a primeira causa de preocupação. Os Estados Unidos também, sob Trump. Eu não acharia impossível que recorressem a armas nucleares, porque veriam isso como um último recurso. Se não pudermos vencer com armas convencionais, então talvez precisemos recorrer a armas nucleares. Porque, novamente, reconhecer a derrota em uma guerra que possa significar um retrocesso permanente em uma região-chave com implicações globais. Isso poderia ser considerado impensável e intolerável, não apenas para Trump, mas também para seus assessores e alguns dos principais oficiais militares. E, portanto, as armas nucleares seriam consideradas uma opção nessas circunstâncias. Esse é um risco enorme. Um perigo enorme aqui, eu acho. E eu não sei o que dizer sobre isso, exceto que temos jogado esse jogo com armas nucleares. Não as usamos desde Hiroshima e Nagasaki, e por isso não é realmente visto como um problema sério. É notável como a ameaça nuclear era tratada como uma preocupação constante quando eu era criança, crescendo durante a Guerra Fria. Mas depois que a Guerra Fria terminou, fingimos que isso deixou de ser um problema. Quase não há discussão sobre isso. Não há movimento anti-guerra, nem movimento antinuclear no Ocidente. Antes havia um enorme, mas ele desapareceu. E por isso as pessoas se esqueceram do risco envolvido aqui. E eu acho que nessa situação, o risco de uso de armas nucleares aumentou muito. Sim, em vez de desnuclearizar, nós desnuclear tememos. Exatamente. Ainda temos as armas nucleares, mas não temos mais o medo necessário em relação a elas. Então, esse é o desenvolvimento mais infeliz. Mas uma das coisas sobre as quais eu estava pensando, e sei que você provavelmente não é a pessoa que tem todas as informações sobre isso, provavelmente precisaríamos falar com o Ted Postol, é sobre os reatores nucleares que Israel tem em seu território. Eles não são uma enorme responsabilidade. Quero dizer, se o Irã fosse atingido por uma arma nuclear, não seria o mais natural simplesmente lançar alguns mísseis convencionais contra esses reatores nucleares e causar estragos dessa forma? Isso não é, de certa forma, um tipo de dissuasão no momento? Mas eu não conversei sobre isso com ninguém que realmente saiba como essas coisas funcionam. Só queria saber se você tem alguma opinião sobre isso. Sim, a principal instalação de produção nuclear de Israel fica em Dimona, no deserto de Negev. Ela foi construída pela França na década de 1950. E veja bem, novamente você teria que conversar com Ted Postol. Ele é um especialista técnico, o que eu não sou. Mas de cabeça, não vejo nenhum motivo especial pelo qual o Irã não pudesse usar um de seus mísseis mais avançados para atingir Dimona. Eles ainda não fizeram isso, e acho que há boas razões para não terem feito. Sim, eles demonstraram contenção, o que eu aprecio pessoalmente como um ser humano que valoriza a própria vida. Mas, se fossem atingidos por uma arma nuclear, é claro, tudo mudaria. E atacar Dimona seria, obviamente, uma possibilidade realista. Eu presumo, e novamente, isso é algo que você teria que perguntar a um especialista, mas presumo que haveria um perigo considerável de espalhar radioatividade por uma grande área, inclusive países vizinhos, com efeitos extremamente letais. Sim. E veja, uma coisa é a liderança iraniana. E também, segundo Morandi, eles geralmente não falam realmente sobre Israel. Normalmente falam sobre a Palestina ocupada. Eles têm plena consciência de que a terra onde Israel está é a terra dos palestinos. E não têm absolutamente nenhuma intenção de ocupar permanentemente ou envenenar radioativamente a Palestina. Certo? Então, quero dizer, esses são alguns dos limites dentro dos quais eles operam. Agora, voltando aos Estados Unidos, o que você acha? Fiz alguns episódios sobre o componente evangélico e essa ideologia apocalíptica de provocar o Armagedon.
e sobre como o presidente dos Estados Unidos agora tem um gabinete de fé na Casa Branca. E justamente no último fim de semana, eles fizeram essa cerimônia com ele na mesa, o pastor orando por ele e dizendo coisas realmente absurdas. Mas tenho quase certeza de que Donald Trump adora ouvir isso. É como se dizer não a Donald Trump fosse o mesmo que dizer não a Deus, e coisas desse tipo. E o Pete Hegseth, com suas tatuagens, a Cruz de Jerusalém e o Deus Vult e por aí vai. O reconhecimento de que há um componente muito, muito forte que quer essa guerra. Não para vencer ou projetar poder, mas para provocar o fim dos tempos e a segunda vinda de Cristo. Essa é uma motivação completamente diferente para a guerra, em comparação com os neoconservadores. Claro, anda de mãos dadas com os neocons, mas é uma motivação diferente. Quão importante você considera essa corrente da política dos Estados Unidos nesta guerra? É muito significativo. Quero dizer, um pouco da história é que o cristianismo evangélico, novamente por evangélico, o que queremos dizer é um ramo principalmente do protestantismo que tem uma interpretação muito literal do Antigo e especialmente do Novo Testamento, e que é um tanto separado dos grupos cristãos mais tradicionais, como os presbiterianos ou os metodistas. Também há uma conexão muito emocional entre os cristãos individualmente e Jesus Cristo. A versão moderna, bem, os Estados Unidos são um país excepcionalmente religioso. Destaca-se entre todos os países industrializados por seu nível excepcionalmente alto de identificação religiosa. E sempre tivemos surtos periódicos de interesse evangélico. Um deles ocorreu nos anos 1970 e surgiu exatamente no momento do neoconservadorismo. O aspecto distintivo da versão do protestantismo evangélico dos anos 1970 é que ela estabeleceu a ideia do sionismo cristão. Essa era uma ideia totalmente nova e não tenho conhecimento de antecedentes significativos a ela antes dos anos 1970. Para os evangélicos, porque o sionismo cristão é muito antigo no Reino Unido, com pelo menos 250 anos, mas para os evangélicos anticanos, era algo novo. Tenho certeza de que sempre houve elementos disso, mas tornou-se um fenômeno de massa que tomou conta de todo o movimento evangélico e se transformou em uma característica central dele. Isso foi nos anos 70, muito característico dos anos 70. É um tanto irônico, porque eles tinham um histórico de antissemitismo, mas ainda assim deixaram isso de lado e, por razões puramente religiosas, passaram a se identificar mais intensamente com a sobrevivência do Estado judeu, até mais do que muitos judeus. O lobby pró-Israel apreciou isso. Eu examinei os documentos de uma parte do lobby pró-Israel, o Comitê Judaico-Americano, daquela época, e as pessoas diziam abertamente que isso era algo positivo, porque afinal aumentava nossa força política. Os judeus naquela época, nos anos 70, representavam apenas cerca de 3% da população dos Estados Unidos. Acho que agora estão em torno de 2%. Eles realmente não tinham tanto poder eleitoral, não tinham tantos votos. Já os cristãos evangélicos, que se não me engano, por volta de meados dos anos 70, cerca de 35% da população dos Estados Unidos dizia ter nascido de novo em Cristo, a característica definidora de ser evangélico, eram muita gente. Isso significava muitos votos. E, portanto, o lobby pró-Israel deixou de lado quaisquer reservas que tivesse e acabou cultivando e forjando uma relação com esses evangélicos, porque isso aumentava seu poder político. E principalmente, sabe, só para intervir, é muito interessante porque os evangélicos cristãos, os sionistas cristãos, claro, veem os judeus como instrumentos necessários para provocar o Armagedon. Mas assim que o Armagedon chega, os judeus, é claro, vão para o inferno. E eles estão bem com isso, certo? É assim que deve ser. Esse é o plano. Então somos gentis com os judeus agora, ajudamos com Israel e com o terceiro templo, e depois no fim, eles estão no inferno e nós estamos no céu. É assim que deve ser, certo? Mas é assim que eles os veem,
o que não deve ser algo que os sionistas judeus fiquem muito felizes em saber. Ainda assim, se dá para usar isso. Por que não? Exatamente. Em outras palavras, era realpolitik. É assim que a política é feita. Foi uma aliança de conveniência, mas ainda assim uma aliança, e uma aliança politicamente muito poderosa. Acho que esse é um elemento fundamental do lobby pró-Israel. A aliança com os evangélicos. Muitos deles eram, vale destacar, da classe trabalhadora, e não apenas brancos. Há também um forte componente afro-americano no movimento evangélico. E muitos imigrantes mexicano-americanos mais recentes também estão envolvidos nele. Portanto, é algo enorme. É multirracial e, em grande medida, composto pela classe trabalhadora. Muitas dessas pessoas antes votavam nos democratas, o que permitiu aos republicanos forjar um realinhamento eleitoral baseado, em certa medida, na religião. E, novamente, Israel foi um componente fundamental em tudo isso, e um componente que foi muito útil para o lobby israelense e para o governo de Israel. E Trump é um tanto irônico. Agora, Trump, é claro, é blasfemo. Ele fala de maneira blasfema. Sua conduta pessoal é blasfema. Você sabe, sua vida pessoal é totalmente dissoluta. Mas os evangélicos tendem a ignorar isso, porque ele está envolvido em atividades das quais eles aprovam, incluindo, obviamente, um apoio inabalável a Israel. Então acho que esse tipo de atitude intensamente pró-cristã é outra influência sobre Trump. É uma influência eleitoral. Acho muito difícil acreditar que Trump tenha qualquer interesse real e profundo em Jesus Cristo, ou na segunda vinda, ou no fim dos tempos, ou em qualquer uma dessas coisas. Mas ele gosta de poder e gosta de adulação, e obtém isso dos evangélicos. Portanto, acredito que essa seja outra influência muito significativa sobre ele. Ele também tem uma idade que se tornar mais religioso ou adotar certas crenças faria muito sentido do seu psicólogo. É possível. Mas eu não tenho nenhuma indicação disso, de forma alguma. Então vamos discutir outra coisa. Onde você vê isso influenciando a outra grande guerra em que os Estados Unidos ainda estão envolvidos, a guerra por procuração na Ucrânia? Quero dizer, as últimas 2 semanas foram bastante interessantes. A Ucrânia foi imediatamente retirada da mídia. Desapareceu completamente das manchetes do New York Times e de outros veículos. E, de certo modo, o Irã está agora fazendo com a Ucrânia o que a Ucrânia fez com a Covid. Simplesmente ocupa o oxigênio midiático. Você acha que isso realmente vai se traduzir em desdobramentos concretos, ou o quê? Que informações você tem sobre como as coisas estão indo na Ucrânia? Quero dizer, outras pessoas já observaram isso, e sem dúvida é verdade. Não há como isso dar certo, a não ser em benefício da Rússia, no sentido de que os Estados Unidos simplesmente não têm muitas armas sobrando para enviar à Ucrânia. Se a Europa paga por elas ou não, não faz diferença. Os Estados simplesmente não têm o estoque necessário se estiverem gastando tudo na guerra com o Irã e fornecendo tanto a Israel como de fato estão. Então, há isso. Falta foco e atenção em relação à Ucrânia, o que tenho certeza deve ser extremamente frustrante para Zelensky. E por fim, há a questão de que isso é muito benéfico para a Rússia em termos de aumento do preço global do petróleo. Obviamente, muito prejudicial para os importadores de petróleo, como a Europa, por exemplo, que vai sofrer fortemente com isso e acelerar sua desindustrialização. Quero dizer, o dilema da Europa é notável. Por um lado, eles cortaram sua principal fonte de petróleo e gás, que era a Rússia, muito esperto da parte deles, e depois passaram a comprar combustíveis fósseis americanos muito mais caros, permanecendo, é claro, dependentes dos suprimentos do Golfo Pérsico. Agora, o Golfo Pérsico foi cortado. E claro, não deveríamos nos surpreender se Donald Trump, com seu nacionalismo, impuser controles de exportação sobre o petróleo e o gás dos Estados Unidos. Assim, a Europa ficará a ver navios, por assim dizer, e a desindustrialização de países como a Alemanha
se acelerará rapidamente. Isso provavelmente será um ponto de virada para a Europa, inclusive politicamente. Temos todos os motivos para esperar que partidos como o AfD na Alemanha, a Assembleia Nacional na França e outros cresçam muito rapidamente em resposta a essas condições. E ainda assim, a Rússia será a beneficiária, no sentido de que obterá muito mais receita com o aumento do preço global do petróleo e do gás. Tenho certeza de que isso já está acontecendo. Sabe, o enrosco em que os europeus conseguiram se meter, de forma voluntária, ao que parece, conscientemente, é algo que os historiadores do futuro vão estudar. Concordo. É incrivelmente estranho. Mas, por outro lado, quando olhamos para o Cáucaso e a Ásia Central, já estamos vendo como essa guerra, infelizmente, está se espalhando por lá também. Você tem alguma opinião sobre o possível envolvimento do Azerbaijão, de Aliyev, e sobre como a Ásia Central pode encarar isso? Quero dizer, o Irã é vizinho direto do Afeganistão, certo? E o Afeganistão travou uma guerra com os Estados Unidos por 20 anos. E, na verdade, os iranianos estão dizendo, olha, nós vimos todas essas guerras dos estados em nossa região. Nós as estudamos. Sabemos como os estados operam. É aqui que aplicamos o conhecimento que adquirimos com isso. Mas como você acha que o restante da região, que já sofreu guerras com os Estados Unidos, vai se desenvolver ou lidar com essa situação? Vou dizer o seguinte. Honestamente, não tenho uma boa resposta para isso. O que eu diria é que, se forem inteligentes, vão adotar uma posição o mais neutra possível em relação às guerras dos Estados Unidos e tentar alcançar algum tipo de modus vivendi adequado com seu vizinho mais próximo, que é a Rússia. Simplesmente porque é o vizinho mais próximo. Sempre é sensato manter boas relações com o vizinho mais próximo. E acho que o que está sendo demonstrado de forma muito clara no Oriente Médio, algo que todos deveriam ter previsto, é que ter bases americanas ou uma aliança com os Estados Unidos, na verdade, reduz sua segurança. Uma das coisas sobre as quais eu queria comentar é que tenho achado fascinante e, de certa forma, confuso, o caso da Suécia e da Finlândia. Suécia e Finlândia. A Finlândia havia sido neutra desde 1947, e a Suécia, literalmente, por séculos, havia mantido a neutralidade. E elas se saíram muito bem com essa neutralidade. Sua segurança estava garantida, não foram arrastadas para conflitos. E agora estão abrindo mão dessa segurança por causa de uma América que não apenas é pouco confiável e vê a Europa com desprezo, mas que é abertamente uma ameaça à sua segurança, como está sendo demonstrado agora no Golfo. Fica a dúvida se alguém talvez devesse ter pegado os suecos e os finlandeses pelo colarinho e dito: o que vocês estão pensando, pessoal? Porque não parece que o que estão fazendo seja racional. Muito disso se baseia em hipóteses. E se a Rússia fizer isso? E se a Rússia fizer isso? Recentemente foi publicado um livro por um acadêmico alemão chamado Se a Rússia Vencer. Disseram-me que é um best-seller na Europa. É de um sujeito chamado Massala, que é professor com laços muito próximos com a Bundeswehr e com a OTAN. E é literalmente uma ficção. A Rússia começa a agir de forma militarmente agressiva, começando pelos Bálticos. É ficção, mas as pessoas estão tratando e resenhando como se fosse real. E isso já aconteceu antes. Nos anos 1980, um general britânico fez exatamente a mesma coisa. Ele escreveu um livro chamado A Terceira Guerra Mundial, um relato ficcional da Rússia atacando a Europa Ocidental, e as pessoas o trataram como se fosse um documentário. E eu acho que o que temos aqui é um caso extremo da lógica neoconservadora, sendo agora aplicada à Europa. Tratar ameaças hipotéticas como ameaças reais e ameaças distantes como certezas, e então planejar de acordo. E é sempre mais seguro militarizar do que desmilitarizar, certo? Nada disso faz sentido quando se pensa a respeito. Mas essa é a lógica que está sendo aplicada na Europa, assim como nos Estados Unidos e em Israel, é claro.
Tenho duas partes para explicar isso. Uma é claro que sim, os europeus, incluindo suecos e finlandeses, engoliram a pílula neoconservadora que você acabou de descrever. Eles trabalham com esses hipotéticos e se colocaram em uma posição em que os hipotéticos são acreditados como dogma. Basicamente é assim, se a Rússia vencer, então naturalmente o próximo passo serão os bálticos. É absolutamente claro. É como a teoria do dominó. É tomado como uma certeza que é isso que vai acontecer, certo? E se você questiona isso, então é você quem está delirando. O fato de não há evidências que sustentem isso não tem importância, não faz diferença. O dogma não depende de evidências, depende de crença. Posso só acrescentar algo a isso? Quero dizer, vindo dos Estados Unidos, e com uma longa memória, porque já estou por aqui há um tempo, durante a Guerra Fria, havia essa tendência entre os americanos de ver os europeus como os inteligentes. Eram eles que demonstravam sutileza, que não se deixavam levar pela retórica do bicho-papão e coisas do tipo. E a imprensa europeia era muito melhor do que a americana. Lembro-me de ler o Le Monde, e era muito melhor do que o The New York Times. Até a imprensa britânica, a BBC, era melhor do que suas contrapartes americanas. Agora, tudo na Europa. Eu não leio alemão, mas leio francês. É o The New York Times. Eu sei, mas faz sentido, não faz? Depois de 35 anos, desde que vencemos a Guerra Fria, e tivemos que admitir que a abordagem dos Estados Unidos estava realmente correta em vencê-la, certo? Todo mundo na Europa começou a se integrar, certo? Inclusive os jornais. Então, hoje em dia, todos os jornais seguem o The New York Times. Eles abrem o The New York Times para entender como o mundo deve ser enquadrado e depois seguem aquilo, porque para eles, aquilo é a verdade objetiva. E o outro elemento, aliás, com a Finlândia e a Suécia, é que os europeus perderam a capacidade de pensar fora do campo da dissuasão. Dissuasão é tudo em que conseguem pensar. E dentro desse quadro, simplesmente não há espaço. Seu enquadramento exclui a opção de ter a neutralidade como estratégia de segurança, porque isso não é dissuasão, porque é preciso assustar o outro lado para que ele não ataque você. É isso. A possibilidade de que você pudesse assustá-los a ponto de realmente atacarem você parece não ter passado pela cabeça deles. Sim, sim. Mas é por isso que eles argumentam que precisamos nos militarizar, porque somos fracos demais, então convidaremos um ataque. Portanto, precisamos nos militarizar. A ideia de que, não, se não formos uma ameaça para ninguém, se tivermos apenas amigos por todos os lados, então estaremos perfeitamente bem, está completamente fora da forma como eles conseguem pensar sobre estratégia militar. E uma grande parte, não toda, mas uma grande parte, especialmente dentro do establishment, perdeu a capacidade de pensar nesses termos que não envolvem dissuasão. Então, o que precisamos estudar é como eles conseguiram instalar essa mentalidade. Como 35, quase 40 anos disso conseguiram eliminar o outro paradigma de segurança. É interessante. Quero dizer, basicamente, não se trata apenas de uma conversão política, mas quase intelectual, da elite europeia e da classe pensante europeia, digamos assim, em cópias carbono dos Estados Unidos. Outra coisa que é bastante interessante é que não é como se a Aliança Americana tivesse funcionado tão bem assim. Mais uma vez, estamos vendo os efeitos da Aliança Americana no Golfo. Fico me perguntando se as pessoas na Suécia e na Finlândia diriam: puxa, veja só, os Emirados Árabes Unidos e o Catar são aliados dos Estados Unidos e agora estão sendo atacados. Eles não teriam sido atacados se não tivessem feito isso. Vamos ver se isso terá algum efeito em levá-los a repensar sua estratégia. Outra questão, é claro, é a de armas versus manteiga. Quero dizer, a Europa está se desindustrializando. Eles estão se tornando ativamente mais pobres. Eles vêm fazendo isso o tempo todo, e isso vai piorar ainda mais as coisas. Fizeram isso consigo mesmos, por meio de políticas que escolheram seguir,
mas não precisavam. E agora vão aumentar o orçamento militar, falando em passar talvez de 1% para 5%. Você sabe, isso vai sair do padrão de vida deles. E eles dizem abertamente que devemos fazer isso com satisfação. Eles podem olhar para os Estados Unidos. Os Estados Unidos são basicamente um país com enormes problemas sociais. Sua infraestrutura entrou em colapso, a ponto de se assemelhar de um país muito mais pobre. Você vai à Europa, e lá é muito mais agradável. Os europeus querem abrir mão de tudo isso para parecerem com os Estados Unidos. Parece uma ideia muito estranha. Mas dentro da estrutura mental deles, não são os americanos que estão fazendo isso com eles. Não são eles mesmos que estão fazendo isso com eles. São os russos. Os russos criam essa ameaça. E por causa disso, nós estamos sofrendo, certo? Essa é a analisação. Se eles parassem de nos ameaçar, se fossem pessoas civilizadas, não precisaríamos fazer isso. Quero dizer, é perfeitamente racional dentro da lógica deles. Então, é muito lamentável, mas acho que isso vai continuar por bastante tempo, pelo menos mais uns 20 anos, até que surja uma nova geração que precise reestudar o que realmente aconteceu e reavaliar tudo. Mas as pessoas que estão presas à mentalidade atual vão mantê-la até o fim. Pode haver uma ruptura social na Europa? Bem, quero dizer, a médio prazo, é muito fácil imaginar um governo do AfD na Alemanha, por exemplo. A direita chegando ao poder nos principais países da Europa. Agora, eles vão agir de forma diferente? Não sei. Eu não votaria neles, isso eu posso dizer. Mas ainda assim, isso é algo que os estabelecimentos europeus temem muito, e foi algo que eles mesmos provocaram. O que amigos conservadores de direita na Alemanha me disseram é que o AfD, em nível nacional, já foi convertido à forma padrão de pensar. É o AfD em nível local, que ainda mantém um pouco dessa alma, não pacifista, mas não militarista. Mas o processo, o sistema, já está fazendo com o AfD o que fizeram com os verdes. Está lavando o partido em nível nacional para que se torne um partido de governo e basicamente colocando-o especialmente nesse aspecto em conformidade. Não sei o quanto isso é realmente verdade, mas é o que minhas fontes lá me dizem, porque é algo sistemático, certo? O problema é sistemático. E eu realmente acredito que é assim que esses últimos 30 anos se desenvolveram para muitos europeus. E olhe para os arquivos de Epstein e o que eles nos dizem sobre a mistura dessas elites, certo? Todos os nomes são americanos, britânicos, europeus. Aí você tem uma figura política no Oriente Médio, mas é só isso. Não há japoneses, poucos russos e por aí vai. É esse emaranhado. É um único bloco, uma coisa só. E vai ser realmente doloroso e demorar muito para conseguir desfazê-lo, se é que vai se desfazer. Eu não sei. Uma possibilidade seria, obviamente, que o sistema político padrão não lide com problemas sociais básicos, e eles se agravem. A política muitas vezes vai para as ruas, e isso pode gerar desordem social, tumultos, violência. Quero dizer, eu não descartaria essa possibilidade na Europa ou nos Estados Unidos, nesse caso. Não, é verdade. Na verdade, no fim das contas, o que o plano dos Estados para o Irã em janeiro deste ano previa pode muito bem acontecer em casa. Que um verdadeiro descontentamento civil comece a assombrar esses países. Mas a questão para mim, quer dizer, voltando novamente ao Irã, é se isso algum dia foi realmente levado a sério. Sabe, toda essa ideia que Donald Trump divulgava, tipo, ok, vamos bombardear o seu regime, e então vocês, iranianos, se levantam e assumem o governo. Isso alguma vez foi realmente pensado como uma estratégia? Você acredita que dentro da estrutura neoconservadora, eles realmente achavam que algo assim era possível? Ou era apenas mais um tipo de desculpa para justificar bombardear pessoas lá? Bem, há uma notável superficialidade no pensamento neoconservador. Sempre houve, basicamente, uma espécie de deificação da força militar e das operações secretas,
e essa crença de que a força militar resolve todos os problemas. Acho que a ideia de decapitação aqui foi algo que fascinou tanto os israelenses quanto os Estados Unidos. E acredito que o sucesso superficial e imediato da operação na Venezuela, o sequestro do presidente e de sua esposa, por mais ilegal que tenha sido, provavelmente impulsionou a ideia de tentar fazer algo semelhante no Irã. Há um foco muito grande na personalização em seu modo de pensar, essa noção de que os problemas que o mundo enfrenta são causados por homens maus. Há aqui uma teoria dos grandes homens na história, só que é sobre homens maus. Não há muitas mulheres más, mas há homens maus. E eles sempre têm nomes: Putin, Milosevic, Kim Jong-un, Castro, nos velhos tempos, Gaddafi. Então, acho que a ideia é que nos convencemos tanto de que tudo se resume a homens maus, que a superficialidade disso tudo meio que se enraizou, por assim dizer. Se simplesmente decapitarmos os homens maus, matá-los ou sequestrá-los, tudo ficará bem. Acho que havia um pouco desse tipo de pensamento em jogo aqui. Além disso, acho que havia uma opção de reserva do ponto de vista israelense. Não sei se os americanos pensaram assim, porque não acho que essa disputa tenha realmente penetrado. Mas é bem possível que os israelenses tenham sentido que se você desestabilizar o Irã a ponto de causar caos social, guerra civil e desintegração nacional por um longo período, esse não seria um resultado ruim. Porque, basicamente, isso significaria que o Irã seria efetivamente decapitado como um grande país. Eles parecem ignorar o fato de que o próprio caos pode gerar ameaças. Deixam esse detalhe de fora. Ainda assim, acho que esse pode muito bem ser o raciocínio israelense. Do ponto de vista americano, a ideia parece ser que se você eliminar a liderança, eliminar os homens maus, matá-los, o problema se resolverá por si só. É notável como a mesma coisa aconteceu no Iraque quando foi invadido em 2003. A ideia era derrubar Saddam Hussein e tudo se encaixaria depois. Não houve planejamento. Pelo que me lembro, o número de americanos, militares e civis, que sequer falavam árabe, era muito pequeno, e eles nunca realmente tiveram um plano para o que fazer depois de derrubar Saddam Hussein. Em retrospecto, e mesmo na época, parecia uma loucura, mas de alguma forma, eles tinham essa certeza de que tudo o que era necessário era usar força militar para derrubar o governo e tudo se resolveria. Essa tem sido a ideia neoconservadora há muito tempo. E acho que vimos isso acontecer aqui também. Sim, acho que você também tem razão sobre Israel. Quer dizer, a principal estratégia, na minha visão, qualquer coisa perceptível se você tomar os últimos 30 anos como referência, é que o caos no ambiente, na verdade resolve o problema, certo? Se os potenciais adversários estão completamente desorganizados, então você está tranquilo ali no Mediterrâneo, certo? Tá tudo bem. E se o mesmo puder ser feito com o Irã e talvez a Síria, certo? Essa também é a ideia. A Líbia é outro exemplo. Quer dizer, outros antigos inimigos, como a Líbia, foram tratados dessa forma. E foram tratados, eles não estão mais na lista de preocupações. Sim, é isso mesmo. Acho que, sabe, a perspectiva de longo prazo é que o caos pode gerar terrorismo. Pode gerar, obviamente, grupos subnacionais, possivelmente buscando armas de destruição em massa, para sabe-se lá qual propósito. Há todo tipo de coisa que pode surgir do caos, e nenhuma delas é boa. Mas, por algum motivo, novamente, os israelenses não pensam nesses termos. Eles simplesmente reduzem a questão a destruir um país como solução. É porque, veja, se você observar as pessoas que tomam essas decisões, todas elas até agora se saíram muito bem com essa estratégia, certo? Nenhum dos primeiros ministros israelenses, especialmente Benjamin Netanyahu, realmente sofreu qualquer tipo de consequência séria. Pelo contrário, quero dizer, o próximo aeroporto por lá talvez receba o nome dele, e ele pode ser lembrado, sabe, ao lado de Ben-Gurion e Herzog, como um dos que realmente fortaleceram a capacidade do Estado. O presidente dos Estados Unidos criou seu Conselho da Paz pela Paz,
e se vê como um dos 3 ou 4 maiores presidentes dos Estados Unidos, merecendo mais uma cabeça no Monte Rushmore. E eles não estão longe de alcançar esse pato. Wow, as pessoas responsáveis por isso sets menu se step toward how strength huge. Você tem razão quanto a isso. Obviamente existe a expressão nada tem mais sucesso do que o sucesso, mas também nada fracassa como o fracasso. E eu imagino que as probabilidades favorecem fortemente alguma forma de fracasso aqui. Exatamente que forma isso vai assumir é muito difícil de prever, mas simplesmente não vejo como provável que isso termine em um sucesso dos Estados Unidos e de Israel. Se não terminar em um sucesso dos Estados Unidos e de Israel, isso provavelmente encorajaria mais intervenções, mais militarismo, mais tomada de riscos com consequências imprevisíveis. Quero dizer, Cuba, presumo, seria a próxima. E eu não sei, talvez uma guerra intensificada contra a Rússia, porque ela fica tão arrogante. Talvez uma guerra com a China. É difícil saber até onde isso iria. Mas a arrogância, obviamente, é uma atividade que se alimenta de si mesma. Quanto mais arrogância você tem, mais riscos assume para sustentá-la. Então eu acho, odeio dizer isso, mas a ideia de os Estados Unidos ou Israel fazerem qualquer coisa que pudesse ser definida como vencer seria um resultado mais perigoso do que perder. Embora perder também seja muito perigoso, porque como você mencionou, os Estados Unidos e ou Israel poderiam recorrer a armas nucleares. The U.S. and/or Israel could resort to nuclear weapons. Sim, claro, absolutamente. E isso também é verdade. Em alemão temos um ditado: a arrogância vem antes da queda. E funciona, sabe? Funciona até deixar de funcionar. Isso me lembra um pouco o problema do cisne negro e dos perus, certo? Os perus, pouco antes do Dia de Ação de Graças, dizendo que está tudo bem. O ano inteiro foi apenas um crescimento constante da população, certo? Estamos bem agora, tá tudo bem, até não estar mais. Mas se essa situação com o Irã vai ser o evento que realmente se tornará o ação de graças final para os perus, é claro, outra questão. O problema é que, de novo, custa a vida de muitas pessoas. Eu queria que houvesse uma maneira de conter isso, mas está tudo tão sangrento de novo. Bem, quero dizer, a perda de vidas não é apenas militar. Mas, novamente, sabe, houve aquele estudo da Lancet, tenho certeza de que você já viu referências a ele, que analisou os efeitos cumulativos das sanções dos Estados Unidos ao longo de 50 anos. Acredito que o número que eles apresentaram para o total de mortes, somando todas as regiões, foi de 38 milhões, apenas devido às sanções dos Estados Unidos. 500 milhões de pessoas por ano morrem por causa das sanções dos Estados Unidos e da OI. Desculpe, quero dizer 500 mil. Meio milhão de pessoas, todos os anos, por causa das sanções. Os efeitos diretos e indiretos incluem, é claro, a falta de acesso a medicamentos. Curiosamente, minha entrevista de ontem foi com um dos autores, não desse estudo, mas do grupo de pesquisa como um todo. É devastador, é devastador. E isso é apenas em relação às sanções econômicas. Isso nem sequer inclui as bombas que matam pessoas, embora curiosamente esse número seja maior do que o número de pessoas que morrem por causa das bombas. Isso mesmo. É verdade. Estamos chegando perto, acho, de encerrar a entrevista. Mas eu queria mencionar a política interna dos Estados Unidos em torno da guerra e destacar algo. Isso realmente tem sido um tipo de ponto de virada histórico para o meu país. Tradicionalmente, temos aquela ideia familiar de unir-se em torno da bandeira, e quando o presidente entra em guerra, ele inicialmente ganha um grande aumento de popularidade. Isso não funciona mais. A maioria do público, mesmo no início da guerra, não a apoiou. Isso é muito incomum, e normalmente o apoio diminui com o tempo. Então, se Trump perder essa guerra, será devastador para ele. Muitas pessoas de seu círculo, o grupo Make America Great Again, Tucker Carlson, por exemplo, e Marjorie Taylor Greene, uma congressista muito conservadora, já condenaram a guerra nos termos mais duros possíveis.
Eles disseram, sabe, votamos em você para presidente porque achamos que você não começaria guerras como essa, que você não seria tão intervencionista quanto os democratas, e agora você está sendo tão ruim quanto eles, ou até pior. Então acho que isso pode causar uma espécie de explosão política nos Estados Unidos. Isso também sugere que será muito mais difícil para futuros presidentes de qualquer partido entrarem em guerra, porque, se você não consegue mobilizar a opinião pública nem no início, será muito difícil sustentar isso politicamente. E acho que essa parte, na verdade, é algo muito positivo. O que fez Trump mudar? Não sei, porque seu primeiro mandato foi muito menos intervencionista do que os dos presidentes anteriores. Então, isso é uma grande reviravolta. Por que ele mudou de repente no segundo mandato? Isso eu não sei dizer. Fico me perguntando se alguém realmente, sabe, literalmente o ameaçou fisicamente. Porque a única coisa que ele não era, há muitas coisas ruins a dizer sobre ele em seu primeiro mandato, mas a única coisa que ele não era sedento de sangue. E se você olhar para o discurso que ele fez no início da guerra, era completamente sedento de sangue. Era algo como, ou vocês se rendem, ou nós vamos matar todos vocês. Todo mundo vai morrer. Ele não falava assim antes. Quero dizer, algo levou a esse ponto. E eu não ficaria surpreso se ele tivesse sido ameaçado fisicamente, sabe? Com uma faca sobre a mesa ou algo assim. Sim, quero dizer, é um grande mistério para mim o que exatamente aconteceu ali, e eu realmente não tenho uma boa resposta no momento. Mas observo, no entanto, que houve uma mudança enorme, enorme. Também me pergunto sobre pessoas como Tulsi Gabbard, que é a diretora de inteligência nacional, que em sua carreira como democrata e depois como republicana, criticava os belicistas. Hillary Clinton era uma belicista, parte da máquina de guerra. Esse era o vocabulário dela. E agora ela está aí, ainda na administração, pelo menos publicamente falando em apoio à guerra. J.D. Vance, não tão veemente quanto Tulsi Gabbard, mas de forma um pouco semelhante. Ele também está publicamente apoiando a guerra. Então, novamente, por quanto tempo isso vai durar se as coisas começarem a desmoronar? Como pode acontecer nos próximos dias, eu não sei. Mas até agora, pelo menos, é muito surpreendente que pessoas que realmente deveriam saber mais tenham permanecido ao lado de Trump. Quer dizer, é um grande mistério, não é? Porque essas duas figuras, Vance e Gabbard, obviamente não estão felizes com isso. Eles claramente pertencem ao campo não neoconservador. A única coisa que consigo imaginar é que estão esperando estrategicamente o momento certo para enfiar a faca nas costas de Donald Trump e se manifestar publicamente contra ele. Mas talvez isso seja só um desejo ilusório. Eu não sei. Não posso prever o que eles vão fazer. Mas, no geral, não haverá um bom desfecho para esta guerra. Isso é certo. Acho que o melhor resultado seria que Israel e os Estados Unidos aprendessem uma lição dura, que o intervencionismo é um desastre. E, com sorte, outros países perceberão que se alinhar aos Estados Unidos, ter bases americanas em seu território, na verdade, reduz sua segurança de uma forma muito real e direta. Espero que isso fique claro para muitos países. Se essa lição fosse aprendida, haveria ainda mais motivos para realizar estudos sobre neutralidade, para entender como ser seguro sem intervencionismo. David, essa é uma ótima palavra final. Para as pessoas que querem encontrar seus escritos ou publicações, onde elas devem procurar? DGibs Avreina por eu. Så är mathaptas no i pub, da eu etura. Vou colocar o link na caixa de descrição abaixo. Pessoal, confiram os escritos de David Gibbs. Professor Gibbs, obrigado pelo seu tempo hoje. Obrigado, Pascal. Obrigado.